em Atos, capítulo 6, os versos 3 e 4. Domingo que vem nós teremos a Assembleia da Igreja para a eleição de diáconos. Então vamos nos preparar também com esta mensagem, para que possamos votar com consciência. Então, Atos capítulo 6, os versos 3 e 4. Todos encontraram? Então, acompanhem a leitura que passo a fazer. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos visto a Tua graça sendo derramada no meio do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que aqui está, cada visitante que está neste santo lugar, Senhor, porque aqui é a Tua casa. O Senhor a escolheu, o Senhor permitiu que ela fosse edificada, o Senhor nos chamou para estar aqui. E nós Te louvamos por isso, Senhor. E nós temos então responsabilidade com esta casa que nos acolhe, que é a igreja. O Senhor previu todas as coisas, determinou todas as coisas, inclusive nos coloca diante de nós a responsabilidade de cuidar material e espiritualmente dessa casa. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa caminhada, e que o texto dessa noite possa nos mostrar o que cada oficial deve fazer para que o Teu povo seja edificado, para que o Teu povo continue crescendo em graça e em glória. Obrigado, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós somos uma igreja bíblica e reformada. Nosso sistema de governo baseia-se nos princípios encontrados na palavra de Deus. E nesses 2 versos nós encontramos os princípios para os oficiais da igreja, o oficialato na vida da igreja. Encontramos as necessidades no contexto desse texto e encontramos a solução que Deus deu àquela igreja para que ela pudesse crescer de uma forma sadia, de uma forma saudável, para que ela pudesse desenvolver a sua vida espiritual. Então, a eleição de oficiais, meu irmão e minha irmã, tem a ver com o seu crescimento pessoal, tem a ver com a sua edificação na fé. Às vezes nós ficamos imaginando, mas eu não tenho nada a ver com presbíteros, com diáconos, isso não faz parte. Claro que faz. Faz parte do reino de Deus, faz parte da minha vida e da sua vida. E eu quero compartilhar com vocês isto nessa noite. Então, esse texto de Atos nos mostra uma realidade. A primeira realidade aqui é a eleição e função dos diáconos. Então vocês devem estar acompanhando, está ali projetado, esse é o primeiro ponto, a eleição e função dos diáconos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos destacar aqui que ela é feita por assembleia. Verso 2, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. É assim que funciona. Os apóstolos, ou os presbíteros, docentes daquela época, eles decidiram fazer uma assembleia. A assembleia não se reúne por si só. A assembleia é convocada, e ela é convocada para uma finalidade. Então os 12 reunidos disseram, olha, nós vamos convocar a assembleia dos discípulos, a assembleia dos santos, a comunidade para votar a esse respeito. Ela é convocada especialmente para um fim determinado. Não há outro assunto aqui. Eles disseram assim, olha, nós vamos convocar a assembleia para a eleição de diáconos, de 7 homens. Ali nós temos as qualificações deles. Quais eram as qualificações? Olhem lá. Vamos achar.
Verso de número 3. 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, pessoas responsáveis, pessoas usadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, pessoas de sabedoria e de boa reputação. Esses são os critérios, naquele momento, para a escolha dos diáconos. Então, não se escolhe um diácono simplesmente por escolher, não se escolhe por amizade, não se escolhe por interesses, se escolhe porque ele entra dentro de alguns critérios que são necessários para o crescimento da igreja, para o atendimento da igreja, para que a igreja cresça forte e sadia. Então, meu irmão, você que faz parte da Assembleia da Igreja, você que tem essa responsabilidade, saiba que quando você está votando num presbítero ou num diácono, você está votando pela saúde espiritual da sua igreja. Então, não se omita das suas responsabilidades. Aqueles discípulos não fizeram isso, eles foram, se reuniram e disseram, vamos eleger. Muito bem, então ela é feita pela Assembleia, é convocada e deve suprir as necessidades do povo de Deus, em relação ao atendimento espiritual e material. Vejam agora, por favor, sem desmarcar lá Atos capítulo 6, e vocês vão ver o problema. No verso de número 1, nós temos ali a dificuldade que a igreja daquele momento estava vivendo, e que as igrejas, de uma forma geral, também exigem hoje. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então nós temos aqui um problema de logística, nós temos aqui um problema de ordem física, material, mas também de ordem espiritual. Havia murmuração, havia pessoas reclamando, resmungando, havia sim uma insatisfação no meio do povo, havia uma injustiça sendo cometida. Então os oficiais da igreja, principalmente os diáconos, são eleitos para isto, para este fim, para ajudar aí na disciplina da igreja, para ajudar na ordem da igreja, para que o povo de Deus não murmure, para que o povo de Deus não peque nesse aspecto, mas para que o povo de Deus também seja atendido nas suas necessidades. Nós temos vários idosos na igreja. Quem deve atendê-los? Quem deve cuidar deles? A palavra de Deus diz que é atribuição de quem? Da diaconia. Para atender as viúvas e os órfãos. Quando nós olhamos para os diáconos, muitas vezes, e agora eu quero falar especificamente da Igreja Presbiteriana do Brasil, então, por favor, quem não é da Igreja Presbiteriana, não fique triste nem alarmado, mas infelizmente nós estamos vendo um esvaziamento da responsabilidade da diaconia. Os diáconos, meus irmãos, não são porteiros, não tem que ficar abrindo e fechando porta. Fazem isso também porque podem fazer, porque devem fazer, mas não é para isso que nós os elegemos. Nós os elegemos para que eles nos ajudem a cuidar do povo de Deus, a cuidar dos fracos, a cuidar dos oprimidos, a cuidar daqueles que de alguma forma podem passar por algum tipo de injustiça. Essa é a função da diaconia. Os judeus, os helenistas, os hebreus, estavam esquecendo as viúvas dos helenistas. Então na igreja tinha dois grupos. Naquele momento era a igreja de Jerusalém, aquela igreja era formada de judeus e prosélitos, de pessoas que aceitaram o judaísmo na época, e agora aceitaram o cristianismo. Então agora estavam todos reunidos dentro da igreja cristã. Por isso fala dos helenistas, aqueles que eram prosélitos, e falam dos hebreus, aqueles que eram então dessa descendência judaica. É muito comum encontrar na vida da igreja, às vezes, grupos que se antagonizam, grupos que se excluem, e não fazem isso necessariamente por maldade. Fazem isso, às vezes, por simplesmente questão de afinidade.
Mas o que não se tolera na igreja, que não pode se tolerar na igreja, é injustiça. Todos devem ter o mesmo tratamento, todos devem ter o mesmo cuidado, todos devem ter a mesma atenção, e é para isso que serve a junta diaconal. Diácono é para fazer um trabalho material? É, mas também é para fazer um trabalho espiritual, para cuidar do povo de Deus. Havia uma necessidade, havia algo para ser atendido, e eles deveriam fazer isso. Então, dispensar carinho e cuidado a todas as pessoas. Além disso, uma vez eleitos, eles deveriam estar disponíveis para trabalhar no reino de Deus, aonde quer que estivessem nessas funções. Todos nós conhecemos a história de Estevão, certo? Quando é que encerrou o oficialato de Estevão? Quando ele foi apedrejado. Daí ele não podia mais trabalhar para a igreja. Lembram da história de Filipe? Sim? Olhando ali no nome, vocês vão encontrar o Filipe. Esse Filipe é o mesmo evangelista, aquele que encontrou-se com o eunuco no caminho e que pregou a ele o evangelho e que o batizou. É aquele mesmo homem. Eu falei certo ou falei errado? Não, falei certo, né? Muito bem. De vez em quando, Felipe então foi para Samaria, levado pelo Santo Espírito, para fazer isso. Mas ele era evangelista também. Então, porque ele era evangelista, significa que o ofício de diácono, aquele ofício que ele foi eleito, perdeu a validade, certo? Não. Ele continuou servindo a igreja também nessa qualidade. É por isso que a nossa Constituição diz que os ofícios, eles são permanentes, mas o exercício dele é temporário. Isso está no artigo 25, parágrafo 1º da nossa Constituição. O exercício é permanente. O ofício é permanente, mas o exercício é temporário. Então nós elegemos presbíteros e diáconos de quanto em quanto tempo? De 5 em 5, muito bem. A cada 5 anos, nós elegemos presbíteros e diáconos, ou reelegemos eles. E aqueles que não foram reeleitos, eles deixam de ser diáconos, certo? Deixam de ser presbíteros, certo? Não, ficam em disponibilidade. Mas se ele era diácono e foi eleito presbítero, então agora ele deixou de ser, nunca mais vai poder ser diácono, certo? Não, meus irmãos, ele não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo, mas ele continuará com essas eleições. Não são arrancadas deles, não são títulos que se arrancam, não são coisas que se dão e depois tira. Uma vez que a igreja ordena, consagra essas pessoas, elas são eleitas e elas vão fazer isso até que o Senhor chame. Só para vocês terem ideia, logo que eu entrei na igreja, isso faz um tempinho já, eu fui eleito diácono. Fui eleito diácono por causa dos meus dons. Eu gosto de servir, eu gosto de estar junto, eu gosto de colocar a mão na massa, trabalhar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu fui eleito pastor, fui ordenado pastor, então significa que eu nunca mais vou ser diácono? Não, eu vou continuar fazendo essas coisas, porque é dom, é chamado. A igreja está sendo chamada para eleger pessoas que têm o dom da diaconia, o dom do presbiterato. São duas coisas diferentes. Nós já vamos ver para frente ali. Mas não só para vocês lembrarem disso, né? Então o Estevão morreu, foi no capítulo 7, verso 58, ali cessa o fato dele ser diácono, e Filipe, está lá a história dele em capítulo 8, verso 5. E eles são então ordenados e empossados pelos presbíteros. Vocês viram isso? Vamos achar onde é que está. Verso de número 6.
comunidade se reuniu em assembleia, elegeu aqueles homens. Depois o verso de número 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que significa o ato de impor as mãos? Vocês já viram isso acontecer na igreja? Sim? Já? Quando alguém é ordenado pastor, se impõe as mãos. Os presbíteros da igreja, os pastores do presbitério, colocam a mão sobre o ordenando, e ali ele passa a estar investido da autoridade necessária para exercer a sua função. Quando um presbítero é eleito, os demais presbíteros e pastores presentes vão lá e impõem as mãos. Por quê? Porque eles estão transmitindo a ele autoridade, poder, responsabilidade para fazer esse serviço. Assim também com os diáconos. Eu estou só mostrando para vocês que nossa igreja é bíblica. Estou mostrando para vocês que tudo o que acontece na nossa igreja tem, sim, uma fundamentação bíblica. E isso é para a alegria do povo de Deus, e isso é para o crescimento do povo de Deus, e isso é para que não haja injustiça no meio dos irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos ali a eleição em função dos diáconos, agora vamos ver a função dos presbíteros. Para que serve o presbítero? Em primeiro lugar, a assembleia se reuniu, elegeu os homens. Quem é que validou o exercício que a assembleia fez? Lemos no versículo 6, quem foi? Os apóstolos. Eles não foram empossados pela assembleia. Eles não foram, uma vez eleitos, estão eleitos e pronto. Não, houve uma validação disso. É por isso que toda a assembleia, depois da assembleia, o povo de Deus, o conselho da igreja se reúne para validar essa assembleia, para fazer algumas perguntas àqueles que foram eleitos, para verificar todas as condições de trabalho dele e para mostrar o caminho que ele deve seguir. Para isso servem os presbíteros. Muitas vezes nós imaginamos que presbítero é para ser garçom de Santa Ceia, não é? Vamos distribuir o pão e o vinho, só o presbítero faz isso. Não é verdade? Não, não é verdade. O presbítero não é só para isso. O presbítero é aquele então que junto com os seus pares validam assembleias, convocam assembleias. É aquele que junto com os seus pares está olhando para a vida da igreja e quer o melhor para a vida da igreja, para a sua vida. Ele não toma decisões pensando no que ele quer, mas no que é melhor para a igreja, para o povo de Deus. Quando vocês olharem para os presbíteros e diáconos, lembrem dessas coisas. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua atribuição, e precisam da ajuda de vocês para cumprirem bem suas tarefas. Os presbíteros então fazem isso, validam a escolha da assembleia, conferem poderes para o bom exercício de diaconato, através da imposição das mãos. No verso que nós lemos, no verso de número 3, eles vieram para ajudar os presbíteros. Naquela época, os apóstolos recolhiam as ofertas, as pessoas traziam, vendiam seus bens, suas posses, traziam, isso era repartido entre todos. Quem tinha que fazer isso? Os apóstolos. Chegou um momento que ficou tão grande, tinha 5.000 membros, e eles disseram, olha, não dá para fazer isso mais, nós precisamos de ajuda. Para que serve então a junta diaconal? Para ajudar o conselho da igreja a cuidar da igreja. Os presbíteros então vão ficar cuidando do quê? Verso de número 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Depois, o verso de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Temos aqui a figura dos presbíteros docentes. Presbítero docente é aquele que ensina. Presbítero docente é aquele que se dispõe a repartir a palavra de Deus, a orar com os enfermos, a estar na presença deles.
Se os presbíteros precisam visitar o povo de Deus, os diáconos também precisam. Porque o povo de Deus não pode ficar à mercê de um grupo tão pequeno. Mercê no sentido de tempo. Mercê no sentido de disponibilidade. É impossível para um grupo pequeno, como é o conselho da igreja, atender todo mundo. Presbíteros e diáconos estão imbuídos do mesmo serviço, que é servir bem a vocês, a servir bem o reino de Deus. Muitas vezes nós imaginamos assim, bom mesmo é a visita do pastor. Presbítero, não quero muito na minha casa. O diácono, não quero muito na minha casa. Não, o pastor é bom. Já não dá para visitar todo mundo. Não dá para atender todo mundo o tempo todo. Nós precisamos entender que esses homens são capacitados por Deus para estar caminhando com vocês, acompanhando vocês a cada passo. Precisamos de homens de oração. Precisamos de presbíteros que sejam homens de oração. Precisamos de presbíteros que preguem a palavra, que instem a tempo e a fora de tempo. Precisamos de bons professores para a escola dominical. O Paulo, eu estou ali preparando ele, logo o Paulo vai estar junto conosco no conselho, se Deus quiser. Porque nós precisamos de pessoas assim, que ensinem, que ajudem, que orem. O que mais que um presbítero faz? Será que é só isso? Será que é só cuidar das orações e da palavra? Uma das coisas que a reforma protestante fez sob a égide da palavra de Deus é conferir dignidade aos presbíteros regentes, aqueles que, eleitos por vocês, pelo povo de Deus, se dedicassem ao cuidado das coisas administrativas e disciplinares da igreja. Abram lá, Atos capítulo 14, verso de número 23. Falando então sobre a viagem missionária, sobre aquilo que foi feito nas igrejas, diz lá, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em todas as igrejas que foram fundadas, presbíteros foram eleitos. Capítulo 15 agora, verso de número 6. E nós vamos ver os presbíteros juntos com os apóstolos, dirimindo questões espirituais. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os presbíteros regentes e presbíteros docentes se reúnem para resolver as questões administrativas e as questões espirituais da igreja. Hoje pela manhã nós tivemos isso, tivemos uma reunião do conselho. O conselho esteve reunido para tratar de alguns assuntos. O conselho precisa se reunir, o conselho precisa estar pronto para servir vocês. E também, voltando ainda à questão da impetração de mãos, 1 Timóteo capítulo 4, abram suas Bíblias, quando fala dos pastores mesmos, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 14. Não é 14. 4. Perdão. Se eu colocar no livro certo, fica mais fácil. 4,14. O apóstolo Paulo falando a Timóteo: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então os pastores, quando são ordenados desta forma. Presbíteros e pastores colocam sobre eles a mão. Quais são os desafios então para a atual liderança da igreja?
Esse é o nosso ponto de número 3. Se vimos essas questões bíblicas, agora precisamos olhar para a vida da igreja. As necessidades mudaram? Sim ou não? Mudaram. Não temos mais atendimento às viúvas como teve aquela primeira igreja. Mas temos viúvas em nosso meio? Temos idosos em nosso meio? Temos pessoas que precisam de acompanhamento? Sim ou não? Sim. Então nós continuamos aí buscando homens que sejam capazes de suprir a necessidade do povo de Deus. Homens que queiram servir a igreja, a Cristo Jesus, o dono da igreja. Homens que queiram cuidar de vocês com amor e com carinho. Que não busquem nada para si mesmos. Que não queiram cargos ou ofícios para aparecer e dizer, eu sou presbítero, sou diácono. Mas homens que queiram realmente servir a igreja. Servir o povo de Deus com o melhor que eles têm. Dons e talentos. Nem todo mundo tem o dom de presbítero. Nem todo mundo tem o dom de diaconia. São ofícios distintos, são dons diferentes. Uns vão servir de uma maneira específica, outros vão também servir buscando a administração e a disciplina da igreja. Não há uma gradação. Já encontrei muitas pessoas imaginando que primeiro tem que ser eleito diácono para então ser promovido a presbítero. Isso não existe. A palavra de Deus não permite tal coisa. Estamos falando de dons. E é obrigação da igreja evidenciar os dons. E é obrigação da igreja vir às assembleias para que esses dons sejam evidenciados. Quando nós negligenciamos isso, corremos o risco do Senhor permitir que homens que não têm dom assumam esses cargos. E isso nunca será para a bênção da igreja. Será sempre para a disciplina da igreja. Amados, nós precisamos tomar muito cuidado com o que fazemos ou com as coisas que nós nos omitimos de fazer. Não há hierarquia nesses ofícios, mas uma vocação que deve ser honrada para não entristecer aquele que os comissionou para tão nobre tarefa. O diácono tem por dever moral e espiritual servir ao Senhor. Acabou o mandato dele, terminou os 5 anos, agora ele não é mais, não importa. Ele continua com a obrigação moral e espiritual de ser um diácono em disponibilidade, que honre ao Senhor pela eleição que foi feita. Da mesma forma o presbítero. O presbítero não quer mais, abandonou o cargo. Meus irmãos, não funciona assim. Portanto, tomem muito cuidado quando elegerem alguém. Elejam pessoas com as quais vocês vão realmente contar. Pessoas que realmente deem bons exemplos. Mas e se essa pessoa absurdou e saiu da casinha e saiu da fé? Paciência. Quero dizer para vocês que isso será mais um agravante quando vier o juízo final. Não vai ser atenuante, não vai ser agravante. Porque desprezou a eleição que Deus lhe deu. Não pensem que ficarão impunes, não. Eleição é coisa séria. Eleger pessoas para nos representar, eleger pessoas para servir a igreja, é algo extremamente sério, de responsabilidade. Não podemos transferir isso para os outros, dizer, não, eu não vou na assembleia, votaram, isso aí é problema dos outros. Não, é seu problema. Não seja omisso, porque omissão
é pecado. Omissão é pecado. Não se omita. Você elegeu alguém? Honre essa pessoa. A igreja de Deus elegeu alguém? Honrem essas pessoas. Porque eles estão ali para servir. A palavra de Deus diz: a quem honra, honra. A palavra de Deus nos diz que aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Um presbítero só é um bom presbítero se ele for reconhecido pelo povo de Deus como alguém que é útil, que serve ao reino de Deus. Um diácono da mesma forma. E é sua responsabilidade eleger essas pessoas. Amados, devemos zelar pelos nossos oficiais, para que eles cumpram bem o seu cargo, a sua função. Devemos ajudá-los para que possam produzir bem. Eu tenho visto com muita tristeza nos dias de hoje a falta de respeito que as pessoas têm para com os seus oficiais. Pais que desrespeitam os diáconos quando estes chamam a atenção de seus filhos porque estão fazendo alguma coisa. Pessoas que não honram os seus presbíteros e os seus pastores, que ficam chamando, pastorzinho daqui, pastorzinho de lá. Deus não elege pastorzinhos. Deus não elege diaconozinhos. Deus não elege presbíterozinhos. A quem honra, honra. Essa mensagem é especial para a sua vida, porque dependendo da sua forma de ver, da sua forma de proceder, da sua forma de se portar no reino de Deus, depende a sua saúde espiritual. Às vezes nós ficamos imaginando que isso não interfere na nossa vida, mas interfere, meus irmãos. E muito. Por isso, hoje, a nossa mensagem é sobre isso. Tudo bem, nós vamos ter a assembleia no próximo domingo, serve já para nos preparar para o próximo domingo? Serve. Mas essa palavra é para a sua vida. Olha para como você tem tratado o diácono e o presbítero. Olha para como você tem os visto na igreja. E veja se de repente você não está em falta com esses oficiais. Porque estar em falta com eles é estar em falta com Deus. Porque a palavra de Deus diz que não existe autoridade que esteja sobre nós que não seja vinda de Deus. Amados, a palavra de Deus nos fala a respeito dos oficiais, da função deles. Nossa igreja, como eu disse, é uma igreja bíblica, uma igreja reformada. E o nosso desafio nessa noite é sair porta fora e lembrar das palavras que hoje aqui foram ditas. Se você não tem honrado aqueles que servem a você, se você não tem facilitado a vida daqueles que servem a você, como é que eles vão fazer isso com alegria? Abram lá, para finalizar, em Hebreus. E aqui eu quero colocar não só os guias, como pastores, mas também os presbíteros e os diáconos. Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Quem tem o costume de sublinhar sua Bíblia, pode sublinhar, porque esse é um texto que você não deve esquecer. Esse é um texto para a sua vida. Se você não tem o costume de sublinhar, marque, grave, decore. Vamos ler todos juntos? Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que não façam isso
com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que Deus nos dê o devido entendimento e nos prepare cada vez mais para sermos uma igreja que cresce debaixo da sua graça, com oficiais que amam a vida da igreja e que servem com alegria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem dessa noite. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós negligenciamos o que a Tua palavra nos orienta. Não meditamos o suficiente para olhar para os nossos líderes e encontrar neles, ó Senhor, essa questão de serventia ao Teu reino. E nem tampouco, Senhor, paramos para meditar que nós temos responsabilidades para com eles, Senhor. Porque nós os elegemos, porque nós, através dos presbíteros da igreja, os ordenamos. E eles estão imbuídos e investidos dessa autoridade que nós concedemos, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. E ajuda-nos a olhar para os nossos oficiais da forma correta, como homens que merecem ser respeitados, homens que merecem ser dignificados, homens que merecem, Senhor, o nosso apreço, porque eles servem a Ti e servem a nós que fazemos parte do Teu reino. Ajuda-nos, ó Senhor, a tratar melhor os nossos oficiais. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminhar cada vez mais ao lado deles, para ajudá-los em toda a boa obra, para fazer com que eles se sintam, Senhor, cada vez mais reconhecidos para a obra que o Senhor os chamou. Ajuda-nos, ó Senhor, e abençoa-os. Derrama sobre todos nós da Tua graça, Senhor, e nos traz a Tua paz. Que sejamos, Senhor, responsáveis por aquilo que o Senhor nos tem dado, que é cuidar da Tua igreja. Todos nós, sejamos nós oficiais, sejamos nós parte da liderança, sejamos nós membresia desta igreja. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e infinito de Deus Pai, e a bênção consoladora do Santo Espírito, repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.